Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você das principais causas de inchaço nas mãos e principalmente nos dedos. Como as pessoas vêm reparando ultimamente, o rei Charles III, o antigo príncipe Charles, né? A gente já lembra muito dele assim, tá muito na mídia hoje em dia, porque muitas fotos foram tiradas dele ultimamente e as pessoas perceberam que ele tem a mão muito inchada, os dedos muito redondinhos e avermelhados. Então, ele mesmo fala que ele tem dedos de salsicha. Ele usa essa expressão com isso, com ele mesmo, né? É para se referir sobre essa situação com outras pessoas. E muitas pessoas começaram a perceber e falar: olha, eu também tenho esses dedos de salsicha, minha mão também fica inchada, meu dedo fica muito redondo e fica avermelhado. Eu vou te falar quais são as principais causas e o que você pode fazer para minimizar isso. Você vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre esses dedos de salsicha do rei Charles, já chamei ele de príncipe, é o hábito, né? Recentemente ele virou rei, agora é Charles III, então a gente tem que aprender a falar o nome dele de novo. Se você gosta desses vídeos onde eu falo mais sobre questões de saúde, relação com nutrição, deixa a sua curtida que eu vou entender que você gostou. E venho e faço mais vídeos assim pra você. Me conta se você já tinha visto esses fotos dele ou vídeos dele assim na mídia. E se tem alguma outra questão de alguma outra celebridade que você fique intrigado e queira saber mais por que isso acontece. Se tem alguma relação com alguma coisa que você tem também, né? Coloca pra mim aqui embaixo nos comentários se for o seu caso. Essa questão dos dedos de salsicha do rei Charles III já acontecem há muitos anos. Inclusive, dizem que ele mandou uma carta para um grande amigo dele quando o príncipe William nasceu, que é o filho mais velho dele, né? E que ele estava super apaixonado pelo filho, estava muito orgulhoso, muito feliz. E ele falava: ah, eu tô apaixonado, meu filho é muito bonitinho, é muito fofinho, bebezinho. Parece muito comigo, aquela coisa de pai, né? Parece muito comigo. Inclusive, ele tem os mesmos dedos de salsicha que eu tenho. Ele mesmo escreveu isso nessa carta. E o príncipe William tem 40 anos. Então, ou seja, pelo menos 40 anos ele já tem essa condição de saúde. Na verdade, essas questões relacionadas à monarquia britânica são sempre um pouco nebulosas, né? Porque dificilmente eles vêm a público falar: eu tenho um problema de saúde, estou tratando isso, porque, enfim, né, tem uma questão lá de enfim, mesmo, tradição deles, não querendo se mostrar frágeis, né? Ele é o rei e tudo mais. Mas vários estudiosos que acompanham ele já há muitos anos acham que muito provavelmente pelos sintomas, né, e pelo visual que se aparece, né, nas fotos, e até mesmo ele mexendo a mão, pode estar relacionado a algum problema de articulação das mãos dele. O problema mais provável que o rei Charles III tenha para ter a mão assim com o dedo de salsicha é a própria artrite, porque ela está relacionada à inflamação dessas articulações das mãos, principalmente. Na verdade, a artrite pode acometer qualquer parte do corpo, e nas mãos normalmente dá justamente esses sinais que as pessoas conseguem perceber. As juntas mais engrossadas, por isso o dedo fica de salsicha, porque as articulações ficam mais grossas, então ele fica mais inchado. Pode levar a um edema e muitas vezes está relacionado a uma questão, a uma coloração mais avermelhada dessa pele ao redor dessa junta que está inflamada por uma questão inflamatória, fica tudo mais avermelhado, mais quente, mais inchado. Então as pessoas acreditam que ele tem um problema relacionado com artrite. Por outro lado, não parece ser nada muito grave, porque afinal de contas ele já tem só 40 anos e continua trabalhando, continua vivendo a vida dele, né, normal, sem nenhum outro problema maior que a gente saiba, né, que a gente também não sei, né, sabe tudo, mas parece ser uma questão de menor gravidade. Um detalhe interessante é que no caso do rei Charles III, eu chamo ele de príncipe toda hora, ele mesmo fala que os dedos dele ficam mais inchados em temperaturas mais quentes, por exemplo, quando ele fez uma viagem para a Austrália, que ele ficou muitas horas de avião, que também já incha mais, ele falou que chegou lá com os dedos muito de salsicha, assim, muito inchados e muito vermelhos. Então, essa temperatura pode estar interferindo também nessa questão da artrite e na retenção de líquido, piorando mais o problema, né, e a visibilidade dele também. Isso acontece também porque a alta temperatura causa uma vasodilatação, né, então os vasos ficam mais dilatados
e esse fluido pode extravasar mais, justamente, né, causando mais inchaço, não só nas mãos, mas principalmente nos pés, né, pela gravidade, e nas extremidades de uma maneira geral. Até tem um vídeo aqui falando mais sobre inchaço no verão, não sei se você já viu, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição, porque se você incha muito, não só na mão, mas no corpo todo, durante os meses mais quentes do ano, tem algumas coisas que você pode fazer para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, né? Eu vou deixar esse outro aqui embaixo na descrição para você. Outra causa que pode estar relacionada à mão mais inchada são algumas medicações que as pessoas têm que tomar de uso crônico. Então, existem alguns remédios, inclusive, para pressão, para o colesterol, que de uso contínuo, de uso crônico, regular no dia a dia, podem ter um efeito colateral da pessoa ficar mais inchada. Então a gente não sabe também se é o caso dele, a gente não sabe que remédio ele toma, né? Mas no seu caso, você pode me falar ou não se os seus remédios deixam você com a mão mais inchada ou não. Se for o caso, é sempre importante você falar com o seu médico sobre isso, porque talvez ele consiga mudar a medicação, né? Colocar uma medicação para o mesmo fim, mas de outro princípio ativo que não vai dar esse efeito colateral para você. Nunca muda seu remédio por conta própria. Outra coisa que pode causar um inchaço nas mãos é o excesso de sódio. O excesso de sódio vai fazer com que você fique também inchado no corpo inteiro. Isso porque o sódio em excesso vai fazer com que você tenha um maior acúmulo de líquido no seu corpo. E se você já tem mais tendência, talvez até para uma questão inflamatória, né, como a gente acha que é o caso dele, de ficar com a mão mais inchada, o excesso de sódio vai fazer com que você tenha mais acúmulo ainda de líquido no lugar que você tem mais propensão a acumular. Então, nesses casos, é interessante reduzir o máximo possível a ingestão de sal. E muitas pessoas falam, é muito tranquilo isso, né? Eu já não boto saleiro na mesa, boto muito pouco sal na minha comida do dia a dia. Mas aí você vai ver, a pessoa come muito alimento industrializado, pacotinho, ultraprocessado, que são naturalmente ricos em sódio, não só os alimentos salgados, mas os doces, às vezes, também, para uma questão de conservação. Então, se liga nisso, o alimento industrializado pode piorar muito esses sintomas. Outra causa dessa mão inchada pode ser um diabetes descompensado a longo prazo. Isso porque as pessoas que têm diabetes descompensado a longo prazo podem ter problemas circulatórios associados, e esses problemas podem estar relacionados, inclusive, a problemas renais, na capacidade do rim filtrar o sangue, o que pode dar um desbalanceio, né, nessa relação hídrica do nosso corpo e favorecer o inchaço, principalmente nas mãos também, né, se a pessoa já tem uma tendência maior. Mas normalmente esses inchaços sempre são mais no membro inferior, mas nas extremidades eles podem ficar muito evidentes, como é o caso das mãos também. Como a gente não vê o pé dele, né, ele tá sempre de calça, de sapato, é a mão que acaba chamando mais atenção. Mas pode ser também que esteja relacionado a alguma diabetes mal descompensada. Mal descompensada não, descompensada, né, que a glicemia fique mal, ou seja, descompensada, só para você entender o que eu falei. Outra coisa que pode causar a mão mais inchada é o sedentarismo. A gente sabe que quanto mais sedentária a pessoa é, mais difícil é a circulação do sangue dela, e com isso o sangue pode ter dificuldade de refluir, voltar para o coração e ficar mais acumulado nas extremidades. Então, se você tem sentido muito isso e uma pessoa extremamente sedentária, talvez seja interessante você fazer uma atividade física, você pode caminhar, inclusive tem pessoas que andam caminhando, fazendo exercícios assim com os membros superiores para também estimular a circulação neles. Então, de qualquer forma, se manter mais ativo e melhorar a circulação de retorno, normalmente melhora o inchaço de uma maneira geral. O consumo exagerado de bebida alcoólica também pode ser uma causa para essas mãos mais inchadas. Todo mundo que já tomou muita bebida num dia percebeu que no dia seguinte acorda mais inchado. Isso porque o álcool ele tem um efeito diurético muito grande, faz com que você elimine muito líquido durante o momento que você bebe bebida alcoólica, e seu organismo tenta compensar isso depois, fazendo com que você retenha muito líquido depois. Então, por isso que o rosto fica inchado, a mão fica inchada. Quem usa aliança tem dificuldade de tirar os anéis. Então, o álcool, de uma maneira geral, já tem esse efeito de inchar mais o corpo. E se a pessoa bebe o álcool cronicamente e tem algum problema relacionado com o fígado dela mesmo, uma má função do fígado, isso também pode fazer com que alguma proporção de proteínas, como a albumina, por exemplo, no seu corpo fique modificada e você tenha mais probabilidade mesmo de ficar mais inchado, ter mais extravasamento, né, dessas proteínas para o tecido intersticial e ter mais acúmulo de líquido também. E aí, nesse caso, vai ser um edema mais marcante, que normalmente a pessoa consegue verificar mesmo apertando a mão, vendo se faz aquele cacifo sempre na parte mais plana, na parte mais óssea. Mas de qualquer forma, se você já anda mais inchado, consumir bebida alcoólica você vai deixar você mais inchado. Então, tenta se abster
que vai melhorar de qualquer forma, até mesmo diminuir a inflamação, se for artrite, né? O álcool não é indicado, então se você puder se abster, vai ser sempre melhor para você. Pessoas que têm alguma condição de saúde associada podem ficar com a mão mais inchada. E aí, nesse caso, também, óbvio, né? É muito importante que a pessoa tenha acompanhamento médico para evitar esse inchaço, não só nas mãos, mas outros inchaços pelo corpo e outras repercussões que às vezes não são tão visíveis assim, mas são perigosas para a saúde. Então, pessoas que têm cirrose hepática, pessoas que têm hipotireoidismo, pessoas que sofrem com linfoedemas e pessoas que têm insuficiência cardíaca têm mais predisposição ao inchaço e principalmente as mãos inchadas. Então é importante, se você vem ficando com a sua mão inchada e avermelhada, que você procure o seu médico para ele diagnosticar a causa e você fazer o tratamento, que você faça o tratamento, porque como você viu, pode ser uma coisa relativamente simples, como a temperatura ou o sal em excesso, ou até mesmo uma condição de saúde mais séria. Então, lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo e é super importante que você sempre consulte o seu médico na sua cidade. Lembra que eu tenho uma playlist aqui no canal com receitas para desinchar. São sucos e receitas que você pode fazer no dia a dia de saladas, tudo mais, com ingredientes que naturalmente ajudam a eliminar o excesso de líquido do corpo e fazem com que você fique mais desinchado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta então se a sua mão costuma ficar inchada, você percebe que ela incha mais de manhã, de tarde, de noite, fica inchada o tempo inteiro, ela também fica avermelhada ou não, é normal e você assistiu o vídeo só por curiosidade. Eu vou adorar ver seu comentário aqui. Lembra de dar esse curtida no vídeo se esse vídeo te ajudou, isso me ajuda muito também. E de compartilhar com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!